Meus lindos e minhas lindas, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula hoje. Mas antes eu queria falar para vocês que eu preciso que vocês me deem um feedback, eu preciso saber o que vocês estão achando aí dessa história da gente se comunicar pelo YouTube. Me mandem o que dá pra gente melhorar, o que dá pra fazer. Se vocês quiserem me dar dicas de edição aí também, pode mandar, tô aberta a receber o que vocês tiverem para contribuir, tá? Sei lá, qualquer coisa que vocês notem que dá para melhorar, me deem um toque. Por exemplo, eu percebi nos outros vídeos que o meu cabelo pegava no microfone e fazia um certo barulhinho. Hoje eu já vou cuidar para não ficar pegando aqui. Qualquer coisa que vocês puderem ajudar, tá? Pra gente tornar isso aqui o mais agradável possível para todos nós, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre patrimônio cultural brasileiro. Então, só para a gente relembrar, deixa eu até desligar a internet aqui, que é para não ter nenhum tipo de notificação o tempo inteiro abrindo na minha tela. Vamos relembrar o seguinte: no semestre passado a gente estudou e eu deixei bem claro para vocês, a gente viu essa questão de que o meio ambiente é uma coisa única, o meio ambiente é uno, não tem como dividir, não tem como separar, né? A gente sempre fala sobre isso, um desastre ambiental aqui não vai respeitar fronteiras, não vai respeitar barreiras geográficas nem nada assim. E qualquer questão ambiental não tem essa de, né, separação. Mas para fins didáticos, a gente separa o meio ambiente em 4 partes, lembram? Meio ambiente natural, e é o que a gente mais vem estudando, é o que a gente mais vem vendo. Então a gente falou já da lei florestal, que é bem essa questão de meio ambiente natural, porque a gente está falando de área de preservação permanente, reserva legal, o meio ambiente artificial, e aí a gente ainda vai ver. Provavelmente essa vai ser a nossa próxima aula, a gente vai ver toda a questão urbanística, tá? A gente viu licenciamento ambiental, que de certa forma aqui mescla os dois, né? Mescla um pouco do direito, do meio ambiente natural, que é o que a gente está tentando proteger, com o meio ambiente artificial, porque a gente está regulando as atividades aí das empresas, das fábricas. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho, e esse eu não entro daí porque vocês têm a parte de direito do trabalho que já vai trazer todas essas relações, e o meio ambiente cultural, que é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver essa questão do patrimônio cultural brasileiro. E aí eu sempre falo para vocês, né, guarda com um asterisco aí, guarda com carinho, porque alguns doutrinadores já vêm falando de uma 5ª divisão, que seria o meio ambiente genético, mas como essa ideia ainda não está consolidada, né, sempre mantém isso numa caixinha separado ali. Em algum momento isso pode aparecer para vocês e aí vocês sabem a resposta certa. Por enquanto não está consolidada essa ideia, mas pode acontecer. Então o que a gente vai ver hoje é exatamente essa questão do patrimônio cultural. Então tudo que envolve cultura no Brasil é meio ambiente, tá? Tudo relacionado, desde lá das festas folclóricas, do Saci Pererê, da mula sem cabeça, tudo isso é nossa cultura, tudo isso faz parte da construção da cultura brasileira, de quem nós somos, da nossa identidade, da identidade do nosso povo, tá? E isso faz parte do meio ambiente e é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então vamos lá, os slides também vocês já tá aí disponível para vocês, assim a gente consegue ir conversando juntos, né? Eu aqui com os slides e vocês também. Então vamos lá. Para começar, a Constituição fala do assunto, tá? A Constituição não deixou de tratar desse assunto. A gente fala disso no artigo 216 da Constituição, tá? É onde a gente vai falar sobre toda essa questão cultural aqui no Brasil. Então, o artigo 216 ele vai falar que constitui e faz parte do patrimônio cultural brasileiro todos os bens de natureza material e imaterial. Grifa isso, mas segura um pouquinho, porque eu já vou explicar detalhadamente para vocês o que é patrimônio cultural material, o que é o imaterial, e dando exemplos de cada um para facilitar.
Tomados individualmente ou em conjunto, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode declarar como patrimônio cultural uma única coisa, um único bem, como a gente pode declarar como patrimônio cultural todo um conjunto de bens. Também, a hora que eu começar a dar exemplos, vocês vão entender o que isso quer dizer. Então, a gente pode dizer que é cultura um único bem, uma única coisa, como a gente pode dizer um conjunto todo. Então, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, o que a gente declara como patrimônio cultural brasileiro, seja material ou seja imaterial, seja de forma individual, seja no coletivo. Essas coisas que formam a nossa identidade, formam a identidade do povo brasileiro, de quem nós somos, de qual é a nossa cultura, quais são as nossas raízes. E aí ele traz exemplos aqui, nos quais se incluem. Então, como ele disse, nos quais se incluem, a gente entende que esse é um rol meramente exemplificativo, de exemplos, tá? Não é um rol taxativo, só é patrimônio cultural esses aqui, não. São exemplos que ele está dando do que pode expressar a cultura brasileira. Formas de expressão, modos de criar e fazer. Eu vou dar como exemplo para vocês, é considerado patrimônio cultural aqui no Brasil o modo artesanal de fazer queijo em Minas Gerais. Segura, calma. Não é o queijo de Minas Gerais, não é o pão de queijo, podia ser, né, que é tão famoso o pão de queijo de Minas, mas não é disso que a gente está falando. A gente não está falando do queijo em si, a gente está falando sobre o modo artesanal como os mineiros fazem o queijo. Então, modos de criar, fazer e viver é considerado patrimônio cultural. A forma como as baianas fazem o acarajé, isso é patrimônio cultural. Não estou falando que seja patrimônio cultural o acarajé baiano, não. O modo de fazer tudo isso a gente pode sim reconhecer como cultura. Então vamos lá. Formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, e claro, a gente vê muito mais com facilidade na cultura os modos artísticos. Obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a qualquer manifestação cultural ou artística, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico. Então, muito próxima da nossa realidade aqui, a gente tem Morretes. Morretes tem todo um conjunto arquitetônico que é considerado patrimônio cultural no Brasil. Tá? Vocês com certeza já estiveram lá, Morretes, Antonina, tem toda uma questão arquitetônica de construções de época, de construções antigas, que é considerado cultura no Brasil. Então vejam, não precisa ser cultura só o boitatá, só o folclore, ou então só filme, só, sei lá, livro. Não é isso. Patrimônio cultural é muito mais do que só essas pequenas coisas que a gente consegue lembrar, tá? Mas vamos passando aqui por tudo que vocês vão entender e vai ficar bem fácil de vocês saberem. Então vamos lá, vamos passar pelos parágrafos do artigo 216, tá? Para a gente entender bem certinho como é que funciona essa questão do patrimônio cultural, daí a gente entra no material e imaterial com exemplos para facilitar. Então, o parágrafo primeiro, ele vai falar que a comunidade ela tem que ajudar nessa questão de preservar o patrimônio cultural brasileiro, mas é o poder público quem de fato age para isso. Então tá assim, ó, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Então quem tem que promover e proteger o patrimônio? O poder público, com a colaboração da sociedade, da comunidade, tá? Mas quem tem que fazer mesmo é o poder público. O patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas que sejam necessárias.
Gente, o mais comum é o tombamento, tá? Tanto que no fim do material eu coloquei para vocês uma explicação a respeito de tombamento e tal, mas é um assunto afeto ao direito administrativo, eu não vou entrar em detalhes, basta vocês saberem que o mais comum é o tombamento, tá? Para proteger patrimônio cultural aqui no Brasil. Então, por exemplo, só que claro, o tombamento ele funciona para coisas materiais, né? Então eu vou tombar uma casa porque ela tem um valor cultural. Sei lá, o Dom Pedro I posou nessa casa uma noite, sabe? Alguma coisa relacionada à nossa cultura. Para isso a gente precisa tombar aquele bem. Tombar o bem quer dizer colocar restrições sobre ele, fazer com que ele se torne um bem que não pode mais ser alterado. Aí cada tombamento vai trazer suas regras. O que não pode ser alterado? Não pode ser alterada a fachada? Não pode ser alterado o quê? Né? O prédio todo? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Curitiba, vocês quando vierem para cá, ou provavelmente até já conhecem, o Shopping Curitiba. O Shopping Curitiba, a entrada, ele tem várias entradas, mas a entrada que está na rua Brigadeiro Franco, a fachada ali, aquela entrada que tem uma escadaria, ela é tombada. Aquela fachada é tombada. Por quê? Porque ali era um quartel do exército, né? Então, quando você está passando ali, uma pessoa desavisada, uma pessoa que não conhece, passa e imagina um prédio antigo, um prédio, né, velho por conta daquela fachada. Só que quando você passa da porta para dentro do shopping, muda completamente o cenário. É tudo moderno, é tudo novo, construções super contemporâneas, né? Por quê? Porque apenas a fachada foi tombada, o resto do prédio não foi tombado. Então o shopping pôde alterar toda a parte interna, né, modernizando, fazendo tudo o que era necessário, porém a fachada não. A mesma coisa no shopping estação. O shopping estação, como era uma estação de trem ali mesmo, né, uma estação central, tem a partezinha ali onde tem o trenzinho, né? Tem a locomotiva e tal. Aquela parte do shopping é tombada, o resto não é. Então o tombamento ele pode afetar só uma parte daquela construção, como pode afetar tudo. Depende o que a gente está querendo proteger. Qual é a cultura ali que a gente quer proteger, certo? Mas daí vocês deem uma olhada no que eu deixei para vocês, não é muita coisa, uma leitura ali de 2, 3 minutos, vocês matam essa questão de tombamento, tá? Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Então, questões de documentos históricos, fica tudo com o governo. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. Então, tem que ter incentivos, mas aí, né, fica aquela questão de onde vem o recurso, o que a gente incentiva, o que a gente não incentiva. A gente tem vivido um momento tenso aqui, né, no Brasil, em que algumas expressões uns consideram como cultura, outros consideram afronta à moral, aos bons costumes e seja lá mais o que for. Aí vem alguém e diz, não, mas isso como é que chama, gente? Quando censura, isso é censura, porque é cultura, e aí, é cultura, não é cultura? Já vou contar para vocês que a gente tem um órgão próprio aqui no Brasil para nos dizer o que é cultura e o que não é cultura, tá? Não precisa a gente ficar aí discutindo e se matando se aquilo é cultura ou não é cultura. Tem o que cada um de nós pensa a respeito, mas a gente tem um órgão para tentar pôr fim nisso, tá? Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, tá? Então, tem que ter punição para quem danifique um patrimônio cultural. A gente, nas últimas aulas, falou sobre crimes ambientais, né? Eu falei para vocês que pichação é um crime ambiental, só que quando você picha ou danifica e aquilo era patrimônio cultural, por exemplo, era um bem tombado, a sua pena ainda é aumentada, agrava a sua pena por conta disso. Então tem que ter leis que tratem disso, das formas como a gente vai cuidar desse patrimônio e das formas como a gente vai punir quem desobedecer. Parágrafo 5º.
ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então a própria Constituição já falou assim, ó, não precisa nem de lei para isso. Eu, Constituição, aqui em 1988, já estou determinando tudo que tiver a ver com quilombos, a gente já está declarando como patrimônio cultural. Vocês lembram o que é, né? Os quilombos. Eram os escravos que conseguiam fugir dos seus senhores, ou que ganhavam a sua liberdade de alguma forma, ou compravam a sua liberdade, eles fugiam para esses lugares que passaram a ser chamados de quilombos. Esses lugares eram secretos, eram escondidos, até para que os senhores não fossem lá buscar os escravos que porventura fossem fugitivos. E como era um local exclusivo, onde só tinham escravos ou ex-escravos ali, se desenvolve toda uma cultura diferenciada, né? Toda uma cultura própria dos escravos da época. Então, a gente já determinou, isso tudo pra gente é considerado cultura. O órgão que eu estava falando para vocês é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural. Este é o órgão responsável aqui no Brasil por dizer o que é cultura, o que não é cultura, reconhecer, inscrever nos livros de tombo. A gente tem livros próprios onde a gente faz essa inscrição, claro, né? Hoje em dia não é um livro físico mesmo que a gente vai lá e anota, mas é forma de dizer, né? Os livros de tombo do Instituto do IPHAN. Então, esse é o órgão que cuida aqui dentro do Brasil de todas as questões culturais. Mas a gente tem um órgão mundial que faz isso também. Claro, um braço da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que é a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, tá? Então, a Unesco também trata de patrimônio cultural. Então, quando, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu foram reconhecidas como um das 7 maravilhas do mundo moderno, o Unesco é que organiza isso, tá? A gente tem vários outros e conforme eu for passando os exemplos aqui para vocês, eu vou falar, olha, gente, esse também é um patrimônio reconhecido pela Unesco. Quer dizer, é patrimônio cultural nacional nosso aqui, mas também foi reconhecido como patrimônio cultural mundial, tá? O que é bem bacana, o que faz com que tenha aí uma proteção ainda maior e, porventura, recursos da própria Unesco para a proteção desses bens. Então, aqui dentro do Brasil, IPHAN, mundialmente falando, Unesco são os órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural, tá? Então, vou fazer para vocês aqui qual que é a diferenciação entre patrimônio cultural patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, e aí eu começo a dar exemplos de cada um deles, tá? Então, a gente chama de patrimônio cultural material aquele que é palpável, aquele que eu consigo pegar. Eu falei para vocês aqui de Morretes, ou então todo o centro histórico ali, todo o conjunto arquitetônico de Ouro Preto em Minas Gerais. Isto é material, a gente consegue pegar nesses patrimônios culturais. Mas se eu falar para vocês, por exemplo, da capoeira, capoeira também é cultura brasileira, não é cultura brasileira? Dá para pegar? É palpável? Não é? Ou então o frevo. Dá para pegar o frevo? Não tem como. É imaterial. Então, uma diferenciação bem simples, bem básica. A gente tem patrimônios culturais que são palpáveis e a gente tem aqueles que não são palpáveis, são expressões, são demonstrações de arte que não tem como a gente pegar, mas ainda assim a gente reconhece como patrimônio, certo? Então, na próxima parte da aula, eu começo a detalhar cada um deles, trazendo exemplos para que fique bem facinho da gente entender, certo?